Declaro aberta a nona reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei 6.583 de 2013, Estatuto da Família. Ata, informo que encontra-se à disposição dos deputados cópia da ata da 8ª reunião da comissão. Indago ao plenário se há necessidade da leitura da ata. Peço dispensa, senhor presidente. Deputado Pastor Eurico dispensa a leitura da ata. Aqueles que estão de acordo, em discussão, se não tem ninguém para discutir, não havendo ninguém, aqueles que aprovam a leitura da ata, fiquem como estão, aprovado. A ordem do dia, deliberação de requerimento de audiência pública sobre políticas de segurança pública direcionadas a entidades familiares abordando a integração com as demais políticas voltadas à família, a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica, a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes para subsidiar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas quanto às causas, às consequências e a frequência de violência entre membros das entidades familiares. Iniciando agora a nossa reunião de audiência pública, eu quero convidar para compor a mesa os senhores palestrantes. Peço, por gentileza, a senhora Beatriz Cruz da Silva, para que venha compor a mesa. Também a senhora Idieni Rocha, de Andrade da Silva. E também o senhor Adriano Sedovim. São esses nossos palestrantes. Informo ao plenário que comunicaram a impossibilidade de comparecimento a esta audiência pública os presidentes do Instituto Elos e do Instituto Ives Ota, também convidados para a reunião. Antes de passar a palavra aos senhores convidados, palestrantes, peço atenção quanto ao procedimento a ser adotados durante a audiência. Os convidados disporão de 20 minutos sucessivamente para as suas exposições. 20 minutos. Logo após será concedida a palavra aos deputados, segundo a ordem de inscrição, os quais terão 3 minutos para interpelações e considerações, tendo os convidados o mesmo prazo para resposta, sendo ainda facultadas as réplicas e tréplicas pelo mesmo prazo de 3 minutos. A lista de inscrição para os debates encontra-se à disposição dos senhores deputados na mesa de apoio. Vamos dar início às exposições. Uma palavra à senhora Beatriz Cruz da Silva, coordenadora geral de Ações de Prevenção em Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Nobre palestrante, tem 20 minutos.
Bom, uma boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de começar, deputado Paulo Freire, agradecendo imensamente o convite em nome da nossa secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, transmitindo o abraço fraterno da nossa secretária a todos os deputados aqui presentes e, mais uma vez, agradecendo pela possibilidade de contribuir com esse debate. Eu vou começar me desculpando, nós recebemos o convite um pouco em cima da hora e temos uma agenda que já estava previamente combinado, inclusive com pessoas que estão vindo de fora de Brasília. Infelizmente, às 16 horas nós vamos ter que nos retirar. Mas, de qualquer forma, nós procuramos trazer um pouco aos senhores as informações das ações de prevenção à violência que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública e que dialogam um pouco com o objeto dessa audiência pública. Na Secretaria Nacional, nós trabalhamos no que diz respeito à questão da segurança pública, nós trabalhamos basicamente em duas frentes, né? Primeira, na repressão qualificada da criminalidade e a violência. E a segunda, em ações de prevenção à violência, uma vez que todos os estudiosos dessa área atestam, e mesmo na implementação das políticas se percebe que a questão da segurança pública é uma questão que permeia tanto a repressão quanto a prevenção à violência, que não são nem coisas antagônicas, pelo contrário, são complementares. No campo da prevenção à violência, então nós temos ações que vão desde fortalecimento das instituições locais, municipais de segurança pública, até ações de prevenção social, que envolvem os grupos que são, como regra, mais vulneráveis à situação das violências e da criminalidade, seja na condição de vítima ou mais vulneráveis a se envolverem com algum tipo de atividade criminosa. Então, nós temos um conjunto de políticas que tem foco na criança e no adolescente, nos jovens, nas mulheres, nas pessoas em situação de rua, na população, nos jovens negros de periferia, por exemplo. E, no âmbito dessas ações, nós sempre trabalhamos com uma perspectiva de projetos de prevenção que atuem frente aos principais fatores de risco e os principais fatores de agenciamento para o envolvimento com crime desses públicos, mas sempre a partir da perspectiva do diálogo de que essas pessoas estão inseridas no contexto maior de uma comunidade ou de uma família e, portanto, pensar uma ação de prevenção à violência, por exemplo, com foco no jovem, necessariamente precisa dialogar com o local onde esse jovem está inserido, a comunidade onde ele vive e com a família, obviamente, né? Então, nós temos, por exemplo, para citar um exemplo da questão da juventude, nós temos um projeto chamado Protejo, que é um projeto nacional em que o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, procura induzir a realização desse projeto pelos estados e pelos municípios. Então, como nós não executamos diretamente as políticas, essas principais ações na área da segurança pública, nós repassamos recursos, apoiamos técnica e financeiramente os estados e os municípios para que desenvolvam. O Proteja é um projeto de proteção a jovens em território vulnerável. É um projeto que trabalha com jovens entre 15 e 29 anos, egressos do sistema prisional, jovens em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, ou jovens que residam nos bairros mais violentos e dentro do bairro, nos locais mais violentos do município. Ou seja, os jovens que estão mais vulneráveis para se envolverem com o crime e com a violência. Esse projeto ele é um projeto que trabalha com uma perspectiva de formação do jovem e o que a gente cunhou chamar de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, o jovem ele passa por um percurso social formativo, que tem 600 horas no projeto, mas essas 600 horas são divididas entre ações de preparação para o trabalho, geração de renda, ações de esporte, cultura, lazer, até formação para a cidadania, discussão da questão da identidade familiar. Todas essas discussões, essas frentes são trabalhadas junto com esse jovem durante as 600 horas. O jovem recebe do governo federal um auxílio financeiro para permanecer no projeto e são acompanhados por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos que trabalham junto a esse jovem o que a gente chamou de plano de desenvolvimento individual, que é uma perspectiva de ouvir quais são as principais expectativas do jovem a partir
da sua realidade e da sua expectativa, monta com esses jovens, então, alguns planos, algumas metas, traça algumas metas nesse sentido. Então, o Protejo é o nosso principal projeto no que diz respeito à questão do jovem, né, que dialoga com algumas outras ações da Secretaria, como, por exemplo, o projeto Mulheres da Paz, que é um projeto que atua no enfrentamento à violência contra a mulher. Parte da pauta da audiência pública de hoje são, inclusive, ações no campo da segurança pública voltadas para a prevenção à violência doméstica. Nós temos atuado muito junto à Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Ministério da Saúde, um conjunto de outros ministérios, num programa chamado Mulher Viver Sem Violência, que é um programa da Presidenta da República, mas que hoje é coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, e que tem justamente o foco prevenir todas as formas de violência contra a mulher, inclusive a violência que ocorre no âmbito doméstico e familiar. Nesse sentido, a Senasp tem algumas metas nesse programa, e ela já trabalha a partir da perspectiva de se associar as políticas de prevenção à violência do campo da segurança pública a outras políticas sociais, por exemplo, de saúde, de assistência social, para que se forme efetivamente uma rede de proteção a essas mulheres vítimas de violência doméstica e que possibilite, portanto, que essa mulher possa romper com o ciclo da violência. No campo, então, do enfrentamento à violência contra a mulher, nós temos uma frente que é a atuação no fortalecimento das delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEAs, e a Senasp lança periodicamente editais para fortalecimento dessas instituições, então abrindo apoio financeiro para equipar as delegacias especializadas, capacitar esses profissionais que atuam nessas delegacias e também melhorar a estrutura da investigação policial no âmbito das DEAs. Além do fortalecimento das DEAs, nós temos hoje desenvolvido um protocolo nacional conjunto, junto com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, para a coleta de vestígios de violência sexual pelos médicos do SUS ou pelos peritos, a depender, no caso da ausência dos peritos oficiais, qualificar a coleta que hoje já é feita em alguns hospitais de referência no SUS do caso de violência sexual, para que esses vestígios coletados na saúde possam depois servir para a produção da prova pela perícia, no caso de uma perícia indireta. Então, nesse ano de 2013, 2014, já realizamos um curso que aconteceu em Belo Horizonte para médicos do SUS e para peritos oficiais, e a perspectiva é de até o final do ano realizar mais 10 cursos presenciais nesse sentido. Nós temos também muitos cursos de formação para os profissionais de segurança pública para atuarem no caso da violência doméstica, tanto na nossa rede EAD, a Senasp tem uma rede de educação à distância que conta com 3 ciclos anuais, a gente tem em média 130, 140 mil profissionais inscritos por ciclo fazendo os nossos cursos, e todos os cursos, na verdade, eles têm de alguma forma, boa parte dos cursos tem de alguma forma transversal essa temática, mas nós temos também cursos específicos que trabalham com isso. Além disso, nós temos a Matriz Curricular Nacional de Formação dos Profissionais de Segurança Pública e a Matriz Curricular Nacional de Formação das Guardas Municipais, que abordam as questões relacionadas à violência doméstica e desde como investigar até como trabalhar essas questões no âmbito da segurança pública. Nós recentemente lançamos alguns procedimentos operacionais padrão no campo da segurança pública. Hoje, no Brasil, apenas algumas polícias já dispõem do que a gente chama de POP, que é esse procedimento operacional padrão, mas nós não tínhamos até então um POP nacional, que é uma diretriz de como os profissionais de segurança pública devem atuar frente a determinadas situações. Então, nós lançamos vários POPs e alguns deles, pelo menos 3, se relacionam desde alguns POPs da perícia, relacionando então a coleta do vestígio de violência sexual, como trabalhar esse vestígio, e outros relacionados ao atendimento que a mulher deve receber no caso das delegacias especializadas, ou mesmo investigação policial, qual é o foco que a investigação deve ter e como o profissional da segurança pública deve agir
no que diz respeito a determinadas situações que envolvem a violência doméstica e familiar. Então, nós temos, de um lado, a Matriz Curricular do Nacional de Formação, que aborda essas temáticas e que é a diretriz do governo federal para a formação das polícias. Temos os cursos da rede EAD e os cursos presenciais que a Senasp disponibiliza para os profissionais, que também abordam essa temática. Temos o fortalecimento das delegacias especializadas e, no que diz respeito à prevenção à violência, a partir da perspectiva de prevenção social, nós temos o projeto Mulheres da Paz, que é um projeto, também é um projeto nacional, que nós também induzimos os estados e os municípios à execução desse projeto. Ele acontece em conjunto com o projeto Protejo, que tem um foco no jovem, só que o Mulheres da Paz tem um foco em mulheres, lideranças comunitárias que são capacitadas e mobilizadas em torno da temática da violência doméstica para que conheçam a rede local de atendimento e encaminhem as mulheres que elas identificarem na comunidade que estejam sofrendo algum tipo de violência, inclusive a violência doméstica. Então, é um projeto que capacita mulheres para o enfrentamento à violência contra a mulher. Mulheres que já têm um perfil de liderança e que já são alguma referência naquela comunidade. Essas mulheres também atuam no Protejo, uma vez que elas auxiliam a equipe que coordena os projetos no território na busca do jovem que está em maior situação de vulnerabilidade para inseri-lo, então, no projeto Protejo. Essas são as principais ações que nós estamos hoje desenvolvendo, específicas para o enfrentamento à violência contra a mulher e enfrentamento à violência contra o jovem. Nós temos ainda uma norma técnica das delegacias especializadas de atendimento às mulheres. Essa norma técnica foi lançada em 2005 pela Senasp e Secretaria de Políticas para as Mulheres. Foi atualizada em 2010 a partir da edição da Lei Maria da Penha e está em processo de revisão e deve ser lançada a nova versão da norma técnica das DEAs, no máximo até o final desse segundo semestre de 2014. Por fim, é pouco tempo para a gente colocar todas as iniciativas que vem desenvolvendo nessa área, mas uma das ações que a gente precisa colocar é a preocupação que a Secretaria tem tido com a produção do dado da estatística na área criminal, para que esse dado possa efetivamente pautar as nossas políticas, que a gente possa produzir políticas a partir de diagnósticos mais precisos. A Senasp vem investindo desde 2012 no Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública, o SINESP. O SINESP ele já existe, mas nós temos uma grande dificuldade de alimentação desse sistema por parte das polícias estaduais, porque a gente tem sempre a questão das competências estaduais em relação à segurança pública, que em alguns casos dificulta uma ação mais efetiva da Senasp nesse sentido, mas nós aprovamos no final de 2012 uma legislação que torna obrigatória o preenchimento do SINESP para que o Estado possa receber recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. E, para além disso, nós vivemos um processo de pactuação com todos os estados. Hoje, todos os estados já aderiram ao SINESP e a gente vai, a partir de então, conseguir produzir estatísticas mais concretas da segurança pública, porque hoje a gente trabalha muito com o dado da saúde, né? O próprio mapa da violência, que é lançado periodicamente pelo Instituto Sangari, ele trabalha com os dados que a saúde produz, que o SINAM produz. Então, com o SINESP, a gente vai poder efetivamente ter dados produzidos a partir da segurança pública para analisar esses dados e poder focar as políticas tanto de prevenção quanto de repressão qualificada em segurança pública. No SINESP, a atuação da Senasp ela se dá em duas frentes, para além da pactuação com os estados. Nós padronizamos metodologicamente o registro da ocorrência, porque nós tínhamos uma dificuldade em relação aos dados na segurança pública e que cada estado registra o seu dado de uma forma diferente. Então, tem exemplos. O estado registra um furto com múltiplas vítimas como um único furto com múltiplas vítimas, enquanto outro estado registrava o mesmo furto como diversos crimes de furto. Isso dificulta muito que depois você possa fazer uma análise, inclusive, comparativa desses dados. Então, nós trabalhamos em uma frente na parte metodológica, para padronização metodológica do registro da ocorrência, do boletim de ocorrência, e hoje ele já está padronizado no âmbito do SINESP. E em outra, investindo em tecnologia para que os estados, que nem todos os estados possuem tecnologia
compatível que possa subir as informações todas para o Cinesp. Então, de uma frente nós tínhamos uma realidade muito distinta a depender do Estado, alguns estados com sistemas bastante avançados nesse campo da produção do dado e outros estados com muita dificuldade tecnológica. Então, nós passamos também a investir em tecnologia ou disponibilizando para o Estado o sistema ou aportando recursos financeiros para que o Estado pudesse trabalhar nesse sentido. Então, assim, essas são as principais ações que nós vamos desenvolvendo hoje no que diz respeito ao enfrentamento à violência, que dialogam com a proposta dessa audiência pública, que era analisar um pouco a questão da violência doméstica e as ações que vêm sendo desenvolvidas nesse sentido. A promoção de estudos e pesquisas, a Cinesp também atua com... nós temos, inclusive, Pensando a Segurança Pública, que é um edital que, periodicamente, a Secretaria publica e... A partir de então, selecione instituições de segurança, instituições universidades, institutos de pesquisa, para realizar pesquisas nessa área. No ano passado, nós realizamos 2 pesquisas com foco em mulheres. Esse ano, nós temos 3 pesquisas que estão sendo contratadas. Uma para avaliar um pouco a questão das medidas protetivas de urgência, da efetividade dessas medidas, como é que está o diálogo entre o sistema de justiça e o sistema de segurança no que diz respeito às medidas protetivas e a efetividade dessas medidas. E mais outras 2 que trabalham com pesquisas mais no campo de quais os principais crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar ou contra a mulher, mesmo que fora desse âmbito. Então, basicamente, são essas as informações que a gente pode trazer nesse curto espaço de tempo. Nos colocamos também à disposição para conversas futuras ou para o que se fizer necessário. Obrigada. Queremos agradecer aqui a nossa palestrante, a senhora Beatriz. Acaba de chegar o deputado Ronaldo Fonseca, que é o relator desta comissão e autor também do requerimento para essa audiência pública. Eu quero convidá-lo para que venha daí mesmo. Tá bem. Quero conceder a palavra ao deputado Ronaldo Fonseca, que é o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero cumprimentar os nossos convidados e já justificando que eu atrasei um pouco, eu estava numa outra reunião e pedi que encerrasse a reunião, porque eu tinha outro compromisso, mas infelizmente não me atenderam. Então eu tive que estender um pouquinho mais. Mas felizmente Vossa Excelência já chegou no horário, como sempre, e pôde dar início à reunião. Eu quero cumprimentar a doutora Beatriz, não pude ouvir toda a sua fala, mas nós estamos, essa audiência está sendo gravada e eu poderei fazer uso, depois de sua fala. Mas já cumprimentá-la pela maneira que a senhoria apresenta essa matéria. E eu ia falar exatamente sobre a questão da produção de dados, porque eu observo que há uma discrepância um pouco no que diz respeito à realidade que nós vivemos, mas a vossa senhoria já explicou, e lamentar profundamente que ainda tem estados que não estão preparados tecnologicamente para que dê uma resposta positiva num tema tão importante como este. Mas estamos aqui à disposição e com certeza eu poderei recorrer de Vossa Senhoria outras vezes para nos ajudar somente nesse relatório que estamos fazendo, e uma preocupação que o Estatuto da Família tem é com a violência doméstica. E, obviamente, no meu voto, no meu relatório, terei que abordar isso de forma bem clara. Então, agradeço a manifestação e estarei aqui ouvindo os demais convidados, o doutor Adriano e a doutora Enide Rocha. Vou estar aqui ouvindo. Muito obrigado. Em continuação, nós gostaríamos de ceder aqui a palavra à senhora Edne Rocha Andrade da Silva, que representa aqui o Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada. Boa tarde a todos. Meu nome é Enide Rocha. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar presente nessa audiência.
para discutir tema tão relevante e de estar junto às pessoas que também estão preocupadas com essa questão da família. Agradecer também ao deputado Paulo Freire, ao deputado Ronaldo Fonseca. Em nome deles, eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, meus colegas de mesa, doutora Adriano, doutora Beatriz. Eu estou aqui, então, representando o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e também, assim como minha colega Beatriz, eu queria me desculpar por não ter preparado uma apresentação mais completa, com outros dados também, porque nós recebemos esse convite na sexta-feira, eu mesmo, pelo menos na sexta-feira à noite, e aí a gente estava com outros compromissos, mas de qualquer maneira, nós fizemos questão de estar aqui para fazer uma discussão que eu acho relevante, que é relacionada muito à discussão do conceito de família e alguns dados e indicadores que são produzidos pelos institutos de pesquisa. Eu queria começar dizendo que eu sou economista, né, também sou cientista social e trabalho no Instituto de Pesquisa, que é interdisciplinar e que estuda e avalia políticas públicas, em conjunto com antropólogos, sociólogos e outros profissionais que trazem vários aportes e visões sobre um mesmo objeto, um mesmo universo. Em todos os nossos estudos e pesquisas, a gente busca integrar os estudos quantitativos com outras abordagens qualitativas. Aí, nesse sentido, eu acho que eu vou complexificar muito mais essa questão do que clarear, porque quando a gente discute ou estuda o tema família, é um tema bastante importante, no entanto, assim, muito complexo para o desenvolvimento de estudos e pesquisas, porque principalmente para nós que se preocupa em ter critérios rígidos para comparar os dados com outros dados que são produzidos por outras instituições. Então, é um problema que a gente se depara a todo momento quando estuda a família e vem sempre a pergunta, com qual conceito de família que esse estudo está trabalhando, com qual óculos, com qual lente se está olhando a família. E aí eu lanço a pergunta, né, por exemplo, que nós nos fazemos como trabalhar com indicadores, descritores e desenhos de políticas de atendimento às famílias. Então, existem algumas dificuldades, entre elas, acho que a principal é a conceituação de família, ou seja, como é que está conceituado família. Aí eu trouxe aqui passar. Agora vai, deputada. Então, eu vou passar rapidamente, porque o tempo é curto, mas, assim, nesse slide, o que eu comecei, eu pensei, assim, de coisas que a gente já tinha estudado de ontem para hoje, né? Começando com a Constituição Federal, que quando a Constituição, e aqui são autores que já estudam isso, quando a Constituição traz o princípio da dignidade da pessoa humana, segundo os autores, os pesquisadores dessa área, há aí um rompimento, né, do paradigma da família, que deixa, então, de ser considerado e ser visto como um núcleo econômico, patrimonial, de reprodução e passa a se constituir sob a vertente afetiva. Então, é comum hoje os estudos e mesmo as políticas públicas que eu vou citar mais adiante, compreender os grupos familiares pelos laços de afetividade que os une. E aí tem cita o artigo 226, que a família é a base da sociedade, que tem proteção do Estado. Mas, mais adiante, eu queria mostrar para vocês a complexidade, como é complexo o estudo da família em relação aos conceitos. Por exemplo, o IBGE. Eu trago aqui a definição de família que o IBGE trabalha. É um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência residente na mesma unidade domiciliar ou pessoa que mora só na unidade familiar. Então, aqui despertam 3 conceitos, né? Para esse conceito de família, a gente tem subjacente o conceito de dependência doméstica, o conceito de normas de convivência e também o conceito de famílias conviventes. Quando a gente vai um pouco
Um outro conceito de uma política muito importante que avançou muito na última década, que é o conceito da política, que é a Política Nacional de Assistência Social, já se define que família é o grupo de pessoas que se acham unidos por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade. Então, aqui desponta, mais uma vez, a questão da afetividade e emerge também o conceito de solidariedade entre os seus membros. Também eu me lembrei de colocar aqui, não sei se todo mundo conhece, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que ele é muito relacionado com os princípios da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que também pensa nesse plano que a partir dele foram elaboradas várias políticas de proteção aos direitos de criança e adolescente. A família é pensada como um grupo de pessoas que são unidos por, mais uma vez, laços de consanguinidade, de aliança e de afinidade. E quando, então, para ser bem discrepante, quando a gente olha com a lente da saúde, ou seja, a questão biológica, como que a família ela é definida? Ela é vista como um verdadeiro sistema de saúde para seus componentes, pois contém um modelo explicativo de saúde, de doença, que compreende um conjunto de valores, crenças, conhecimentos e práticas, os quais guiam as ações da família no tratamento, prevenção e promoção de saúde. Tudo isso eu quis trazer para mostrar como que, quando a gente pensa em dados, em informações, em estatísticas, um pouquinho, relacionadas à família, a complexidade que é conceituar esse tema e saber com que óculos, com que lente, com que nós estamos falando. Enfim, uma segunda questão que se coloca quando a gente estuda a família, de dificuldade para questões de estatística e estudo, são os registros dos dados, a periodicidade, o nível de agregação, que são diferentes. A gente teve há pouco a colega da Secretaria de Segurança Pública falando sobre os dados, mas são informações que são criadas, que são produzidas, que ela não tem como objeto a família, e sim as pessoas que desempenham determinado papel no âmbito de uma unidade familiar. Então, quando nós estamos tratando, por exemplo, na questão da violência, da violação de direitos na família, enquanto uma unidade, a gente não tem esse dado, mas a gente vai ter violação de direito da criança e do adolescente, do jovem, da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência. E aí, nesse sentido, os dados diferem entre si, de acordo com a ótica daquela instituição, daquele ator que está estudando e que está produzindo o dado. E uma outra dificuldade é a categoria das famílias, ou seja, quando um pesquisador, uma instituição está olhando uma família, por exemplo, o Banco Central, ou algum censo industrial, censos econômicos do IBGE, a gente está olhando aquela família como uma unidade econômica. Né? Já a Secretaria de Direitos Humanos e outros órgãos olham como uma unidade de proteção. A quarta questão, também bastante importante, é qual é a posição daquela pessoa na unidade familiar. Porque a família, muitas vezes, e é comum a gente ouvir, e eu vou mostrar dados sobre isso, ela pode ser vista como uma unidade que viola os direitos, mas também como uma unidade de proteção que protege os seus membros. Né? Então, assim, depende do que acontece, do viés que se olha, são produzidos os dados. Então, e as estatísticas, os estudos acabam que reproduzem essa dualidade. De um lado, a pessoa, quando está estudando, é vítima ou agente, ou então, no outro lado, ela perde aquela condição de agente e passa a ser o próprio agressor. Um último ponto importante, só para a gente falar das dificuldades das estatísticas, se refere à questão cultural e de valores de cada unidade familiar e também da comunidade do território a que pertence. Por exemplo, eu estou me lembrando, eu fui muitos anos conselheira do CONANDA e uma ocasião a gente enfrentou bastante problema porque as comunidades indígenas não se sentiam contempladas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em alguns dos seus princípios. Então, como é difícil você trabalhar com culturas, com valores diferentes, porque a legislação não consegue cobrir toda essa diversidade. Então, assim, é um outro problema das estatísticas. E também,
por isso que é difícil quando a gente trabalha, daí já é uma questão mais estrutural, quando você está olhando a violência intrafamiliar, você olha, por exemplo, um abuso sexual que acontece, a exploração do trabalho infantil, ela apenas é uma ponta do iceberg, porque por trás dela existe uma rede de outras violências, muitas vezes estimuladas pela própria família, pela escola, por outras instituições e que possibilitam sua ocorrência. Tudo isso eu quis colocar para mostrar para vocês a complexidade e a importância desse tema, porque hoje muitas vezes a gente tem dados que são tão discrepantes. Aqui, para ilustrar, naquele gráfico, eu não sei se todos estão conseguindo ver. Enfim, aqui eu queria, assim, antes de mostrar, aquele gráfico, ele traz a distribuição das famílias por tipo de arranjo familiar. Por que ele é importante? Ele traz ali o ano de 1995, que é o primeiro, e depois, onde a gente vê ali casal com filhos, né? Em 1995, essa distribuição, a gente tinha 57,7%, né? Era a proporção de famílias com casal com filhos, e em 2012 já cai para 45%, e aí existem essas outras categorias, casal com filhos, sem filhos, mulher com filhos, mulher sem filhos, homem com filhos, homem sem filhos, unipessoal feminino e unipessoal masculino. O que isso mostra? Que no decorrer desses anos, desses 16 anos, tem havido uma mudança nos arranjos familiares. Então, se por um lado, aquela família que a gente tem como a família símbolo, a família retrato, que é o casal com filhos, ela vem se reduzindo, né? Então ela cai de 57% para 45% a sua participação no total dos arranjos familiares. E, por outro lado, vem aumentando a proporção de casal sem filhos, de mulher sem filhos, de homens, né, morando sozinho com filhos, homens sem filhos, os domicílios e as unidades familiares unipessoal, né, constituídos só por uma mulher ou outro só por um homem. Então, assim, os arranjos familiares vêm se diversificando e apesar do casal com filhos ser ainda a estrutura principal, a gente vê que a gente observa outros arranjos. Também, para ilustrar essa discussão, esse gráfico mostra também nessa diversidade, no período de 95 a 2012, que aumenta muito e aumenta bastante a proporção de famílias chefiadas por mulheres. Então, em 1995 era 22,9%, 9 milhões e meio de famílias, e já em 2012 vai para 25 milhões, 38,1%. Também, mais uma vez, refletindo uma mudança na sociedade, na estrutura, no papel da mulher. Aqui, aquele mais ou menos repetitivo, mas é por região, né, que é a proporção de famílias chefiadas por mulheres, cor e raça. Acho que o aspecto mais interessante desse gráfico que está na tela é mostrar que, enquanto a média de famílias chefiadas no Brasil como um todo é em torno de 38%, 37%, quando a gente olha a questão racial, né, então as famílias chefiadas por mulheres negras, elas são em maior proporção no Brasil, significando, e aí tem uma discussão, vários estudos que mostram que a família que é chefiada pelas mulheres, ou então que ela é chefiada por mulheres negras, são famílias mais pobres, tem toda uma discussão de renda, nós não vamos entrar aqui agora, mas mostrar também que, apesar disso tudo, esse outro gráfico também mostra uma outra mudança, que é a proporção de renda da mulher na renda familiar, né? Ela aumenta bastante de 95 para 2012, de 37,9%, de uma participação de um pouco mais de um terço, 37,9% em 95 para 46% em 2012, mostrando mais uma vez a mudança na estrutura da
Bom, e o que a gente pode olhar de tudo isso? Que existe hoje na sociedade brasileira uma pluralidade de arranjos familiares, daí eu até consegui essa foto para mostrar que são vários, né, os retratos de famílias, de arranjos familiares que nós temos hoje. E listei alguns desses com algumas definições, que é a família nuclear, que são as famílias formadas por pai, mãe e filhos biológicos, ou seja, a família formada por apenas 2 gerações. As famílias extensas, que são as famílias formadas por pai, mãe, filhos, avós e outros parentes, ou seja, você tem mais de 2 gerações coabitando o mesmo domicílio. As famílias adotivas temporárias, que são famílias que adquirem uma característica nova ao acolher um novo membro, mas temporariamente. Existe no âmbito da política de assistência social até um programa que é de família acolhedora, que é justamente incentivar para que a criança não fique em abrigo, ela seja acolhida no âmbito de uma unidade. Famílias de casais, famílias monoparentais, famílias de casais homossexuais com ou sem crianças, famílias reconstruídas após o divórcio, famílias de várias pessoas vivendo juntos, sem laços legais, mas com forte compromisso. Enfim, o que nós trazemos é que hoje a família contemporânea, ela tem uma flexibilidade das configurações familiares, indefinição dos papéis sexuais, redução da autoridade dos pais, isso são os estudos, né, as pesquisas que mostram, aumento da mobilidade afetiva, divórcios, separações, diminuição da natalidade, baixa natalidade, cenários marcados por pobreza e redefinição das políticas sociais. E alguns desafios a família contemporânea enfrenta, são muitos, aliás, aqui eu trago só alguns, que é a garantia da sua sobrevivência, a tentativa de ampliar o acesso aos direitos para seus membros, educação, saúde, lazer e trabalho, uma convivência familiar equilibrada, realização profissional dos membros, satisfação sexual, envolvimento afetivo, segurança e conforto. Também no sentido, e vou passar rapidamente que o tempo já está acabando, eu trouxe alguns dados que mostram, então, o outro lado da família. Então, aqui a gente está discutindo aquela família que protege, a família solidária, a família que acolhe, mas nós temos as informações e os dados estatísticos que mostram que a família, dentro da família, onde ocorrem as maiores agressões, né? Então, esse dado, que também é da PNAD, foi um suplemento da PNAD de 2009, que mostra a proporção da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de agressão física por local e a identidade do agressor. Então, aqui a gente observa que a maior parte da agressão aconteceu na própria residência e por pessoas da própria família. Da mesma forma, aí aqui a gente traz um dado que também é da PNAD, é que quando a agressão acontece na própria família, normalmente é a menor a proporção das pessoas que procuram a polícia, que fazem registro dessa queixa. E aqui os principais motivos que levam ao não registro da queixa, quando se trata de pessoa, cônjuge ou pessoa conhecida, é que não era importante, não acreditava na polícia, medo de represália, resolveu sozinho. Então, aí é toda uma cultura, aquela cultura do segredo, né, da violência que acontece intrafamiliar. Também, aqui um outro dado, esse dado produzido por um colega, uma pesquisa coordenada por um colega no IPEA, com dados do Ministério da Saúde, que é o grau de parentesco do agressor com a vítima de estupro, né, segundo a faixa etária da vítima. Também lá a gente chama bastante atenção, que é o pai, a mãe, né, e o padrasto, quando se trata de criança, e do adulto também, a proporção de cônjuge também é bem elevada. A próxima também mostra que o estupro, quando o agressor é conhecido, acontece dentro da residência. E acho que eu vou passar rapidamente, não sei se tem alguma coisa. E daí o que eu tinha trazido era mais alguma coisa para falar da Política Nacional de Assistência Social, principalmente, que ela muda o seu paradigma com a construção do Serviço Único de Assistência Social. E ao ler a proposta do Estatuto da Família, eu identifiquei bastante pontos de diálogo entre o Estatuto da Família e a Política Nacional de Assistência Social, no sentido da articulação com as outras políticas públicas, principalmente entre
as instâncias do executivo no município, e aquelas instâncias do judiciário, por exemplo. Então, quando são as varas da criança e do adolescente, as delegacias da mulher. Então, há todo um encontro de políticas públicas e diárias que dialogam para promover o atendimento à família. Eu corri bastante, mas estou aqui para qualquer dúvida. Muito obrigada. Muito bom. Gostaríamos de agradecer a doutora Enide Rocha, e eu acredito que essas informações vão enriquecer bastante o nosso trabalho. Nós gostaríamos somente de saber se a gente tem condições de ter acesso a esse material, não é? Se pudesse fazer com que os deputados tivessem acesso a esse material. Eu acho muito importante os dados que a senhora mostrou aqui para nós. É muito importante. E nós temos aí algumas dúvidas. É uma lástima que esse horário e esse dia, essa audiência pública, ela fica muito prejudicada na terça-feira. Até vou sugerir aqui, ver se tem condições de a gente mudar para quarta-feira, que eu acho que seria melhor para que a presença dos deputados pudesse se fazer mais frequente nesta comissão, porque as informações que a senhora trouxe aqui é muito importante para nós. Eu mesmo gostaria de ter esse material para a gente poder estudar melhor, não é? Nós deixamos disponível aqui. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Nós queremos agradecer aqui a sua participação, brilhante participação, e já de imediato passar aqui a palavra ao doutor Adriano Seduvim, que é juiz de direito e é o vice-presidente da Associação dos Magistrados no Brasil. A Vossa Excelência tem o tempo também de 20 minutos. Boa tarde, deputado Paulo Freire, presidente em exercício desta comissão, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa mesa. Boa tarde, nobres deputados presentes, senhoras e senhores. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito à AMB para participar de um debate tão importante, que são as políticas públicas, né, em defesa da família. Todos sabemos que a família é o alicerce do ser humano, né? Desde pequeno eu escutava dentro de casa, né? Educação começa dentro de casa com pai e mãe. Enfim, eu não, também queria pedir desculpa de não ter preparado uma palestra como as outras palestrantes, porque fui convidado assim, eu, praticamente em cima da hora, o outro juiz que veio me antecedendo na outra comissão não pôde vir em razão de outros compromissos, e eu tive que substituí-lo. Mas eu vou tentar falar de maneira bem prática o que vem sendo feito no âmbito do judiciário em relação à questão da família, e me coloco à disposição para o debate, que eu acho melhor até um feedback de todos que estão aqui. Primeiramente, a AMB, o que ela vem fazendo? Ela vem requerendo ao CNJ, já fez esse requerimento, que o CNJ crie uma comissão multidisciplinar para analisar as causas da violência doméstica, né, com que frequência ela acontece, porque o CNJ é que tem esses recursos, né, o Judiciário não tem material humano nem recurso suficiente para fazer essa análise. O CNJ tem várias comissões, já trabalha com essa área de família também, mas pesquisando, mas que tivesse uma comissão específica para estudar as causas desse conflito, para que nos deem elemento para o resto dos estados, né, para combater esse problema que nos ataca. Não sabemos exatamente, eu sou, esqueci de falar, eu sou juiz de família no estado do Pará, então trabalho dia a dia com esse problema, não basicamente com a questão criminal, que nós temos hoje as varas de violência doméstica, são varas específicas criadas sob orientação do próprio CNJ, e essas varas de violência doméstica, elas têm o corpo multidisciplinar. Então, o juiz da violência doméstica, ele trabalha com esse corpo multidisciplinar que dá toda a orientação para ele, para saber o que está acontecendo com aquela família. Então, no meu dia a dia, eu vejo esse problema de perto, e a gente, às vezes, a gente começa como juiz no interior, nós começamos até chegar na capital, e várias vezes me parei perguntando o que é a causa, por que aquela pessoa agia assim, por que fez assim, porque
do nada ela cometeu um crime dessa espécie, dessa magnitude. A gente pensa excesso de álcool, drogas, a falta de uma educação básica de excelência, não sabemos. Daí a necessidade, realmente, a importância dessa própria comissão de querer se estudar a causa disso aí, porque o próprio excesso, das demandas no judiciário, as demandas de massa, nos deixam sem tempo suficiente de analisar, às vezes, determinados casos que necessitam de uma sensibilidade maior. Às vezes nós estamos com um problema, tem uma pauta de audiência, às vezes 12, 15 por dia, às vezes 20, dependendo de cada estado ou da vara, 20 audiências por dia. E aí você se depara com um casal que começa a discutir na sua frente problemas íntimos e você tem depois outras audiências, você quer dar uma atenção maior, mas não pode, porque você tem aquela audiência marcada e tem que passar para a próxima e não consegue entrar, às vezes, no fundo da questão, né, do que está acontecendo. Então, daí a importância de ter esse corpo disciplinar sempre. Só que aí você vai perguntar, o judiciário tem isso em todas as varas? Não. Até porque nós não temos orçamento suficiente, os estados não têm orçamento para tudo isso. Então, a outra sugestão da MB, ela apoia a aprovação de um anteprojeto que já tramita aqui na Câmara, que é o Código de Ações Coletivas. Este código facilitará a tramitação das ações civis e, com ela, os litígios, que a gente chama de mega litígios de massa, seriam julgados em conjunto, diminuindo a demanda do judiciário, fazendo sobrar orçamento para que seja usado em varas de família, em varas de violência doméstica, ampliando o número de varas de violência doméstica, ampliando o número de varas de família, e ampliando o corpo de multidisciplinar, com mais assistentes sociais, mais psicólogos, para que se estudem melhor cada caso. Às vezes nós temos um caso, a gente quer que a família tenha um acompanhamento e em determinados estados não tem esse corpo, às vezes por falta de recurso. Nem todas as comarcas têm a possibilidade de ter um corpo disciplinar, multidisciplinar, para trabalhar isso. O que mais vem sendo feito? Além das varas domésticas, eu vou citar um exemplo. Temos um caso lá no Pará, no meu estado, tem um programa que a AMB apoia, que o juiz, o que ele fez na vara de violência doméstica? Ele fez um convênio com os alcoólicos anônimos. Aí ele trabalha, porque infelizmente, não vou dizer que é 100%, mas eu que não sou de vara criminal, mas fico no plantão, eventualmente no final de semana, normalmente 90% dos casos, não vou dizer que são todos, começa com a ingestão de bebida alcoólica. E é um problema, infelizmente, afeta a todos nós. E é de uma discussão besta, às vezes de um jogo de futebol, a um ciúme ou uma coisa mais grave, que acaba descampando uma violência desmedida. Às vezes um simples empurrão, mas às vezes não. A gente sabe que muitos homicídios ocorrem em brigas bestas, simples, bate-bocas. Já vi assim da pessoa falar um ai para o outro praticamente decepar a cabeça em razão do álcool, do cônjuge. Então, seria muito bom se pudéssemos estudar cada caso detalhadamente. Então, esse convênio com os alcoólicos vem surtindo efeito, já vem se fazendo uma estatística neste programa, e é onde vem se diminuindo, isso é lá no município de Santarém, o número de casos de violência dado a este acompanhamento das pessoas dependentes de álcool. No Espírito Santo também foi criado, no âmbito das varas de violência doméstica, o botão do pânico. Não sei se alguns já ouviram falar, que determinados casos de violência doméstica são aplicadas as medidas protetivas. E dentre as medidas protetivas existem a saída do lar, né, do cônjuge, e o afastamento dos filhos, e o afastamento da própria esposa, no âmbito de 100, 200 metros. E com esse botão, a mulher, caso ela se sinta perseguida, veja que ele está se aproximando, ela aciona, as autoridades policiais são acionadas e imediatamente irão ao seu destino. Também é um programa que merece excelência.
E o outro programa que vem sendo feito o CNJ vem incentivando também a criação das casas de conciliação nos âmbitos dos tribunais, que são incentivam as pessoas, antes de procurarem ajuizar a ação, procurem as casas de conciliação, que existe um corpo, pessoas treinadas para fazer conciliação, fizeram cursos bem detalhados sobre isso, para tentar policiar problemas familiares. E muitas vezes conseguem êxito fazendo diminuir o ajuizamento de demandas. Eu falo dessa coisa da questão como é importante a proteção do Estado, já foi falado aqui, né, pela Secretaria de Segurança Pública, pelo IPER. Um dia desse eu estava vendo um documentário, a gente pensa até que é mentira, já foi muito discutida essa questão, se existe ou não a criança má, que já nasce má ou não, como é que é esse processo. Tem um documentário sobre uma menina nos Estados Unidos, que ela foi violentada sexualmente desde criança, e ao longo da sua vida os psicólogos foram fazendo estudo nela, ela foi ficando uma pessoa extremamente violenta. Depois dela, ela foi adotada por um casal, e estava chegando no nível que ela estava agredindo o filho e o pai e a mãe. E quando ela começou o tratamento dela, ela é perguntada no início do tratamento pelos psiquiatras, psicólogos, o que ela gostaria de fazer. Ela chega a declarar que que a vontade era matar. E aí o que aconteceu aí? Se fosse em determinados lugares sem estrutura, o que aconteceria com essa criança? Aí daí que vem a importância. Ela foi colocada numa instituição, acompanhada durante alguns anos, sendo valorizada, e depois, ao final, né, do documentário, aparece ela não totalmente recuperada, até pelas sequelas de toda a sua vida, mas você vê que ela é outra pessoa e que voltou a conviver no âmbito com os pais, isso dado ao acompanhamento que foi feito. Então, daí, às vezes, a gente se depara em determinados casos e aquela audiência termina e a gente quer acompanhar para ver o que vai acontecer, porque às vezes aquilo termina, mas daqui a 6 meses acontece uma outra violência ou até uma morte. Mas por quê? A gente às vezes não tem, nós temos o CRAS, que faz um certo acompanhamento, mas a gente sabe que não é ainda o ideal, o que nós precisamos. Então, se eu acho que se nós realmente queremos valorizar a família, nós temos que equipar o Estado, não só o Estado, Poder Executivo, mas o Judiciário, seja o Ministério Público como um todo, para podermos conseguir êxito. Não é? Então, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. São essas poucas impressões que tenho e fico à disposição no debate. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar aqui a presença da deputada Rosiane Ferreira, que está aqui nos abrilhantando com a sua presença, e já passando a palavra ao deputado Ronaldo Fonseca, que é o relator desta comissão. Deputado Ronaldo. Ok, obrigado, presidente. Bom, eu quero parabenizar os nossos convidados. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Enide. Depois vou fazer também ao doutor Adriano. Existe alguma pesquisa que detecta, que consegue identificar a presença do álcool, da droga lícita, né? O álcool, como condutor da violência doméstica? Consegue perceber isto? Alguns dados, alguma pesquisa que mostra a importância da incidência do álcool na violência doméstica? Esse mesmo, não especificamente sobre essa temática, mas esse dado, eu acho que eu não trouxe aqui, do Ministério da Saúde, que é um dado sobre agressão do estupro, ele faz uma relação e correlação com quando a pessoa comete essa agressão, ela estaria alcoolizada. Então,
Existem, assim, pesquisas quantitativas, eu não conheço, mas qualitativas existem muitas que associam, então, a violência com álcool, com drogas, né? Agora, como eu disse, deputado, há uma carência de informações mais sistemáticas sobre a violência no âmbito intrafamiliar. Existem dados dispersos. Nós podemos afirmar, pelas pesquisas já realizadas, essa associação de álcool e violência e agressão, mas não podemos dizer assim como um dado nacional, porque nós não temos pesquisas sistematizadas feitas com esse objeto. Eu perguntei porque esse fator violência doméstica, como disse o doutor Adriano, tem muito a ver com o álcool, que é uma droga lícita. Agora eu pergunto, por que não tem uma pesquisa mais apurada, dados mais perfeitos? Será que não é o interesse do próprio Estado que lucra com o álcool? Porque nós sabemos o imposto que o Estado arrecada com álcool é muito alto, é muito grande. E o Estado não tem interesse em combater esta droga lícita. Não é? Porque se nós tivéssemos, obviamente, uma pesquisa mais detalhada, mais direcionada, eu acho que isto vai provocar exatamente medidas tomadas pelo próprio Estado ou até pelo Congresso Nacional, no sentido de demonstrar o quanto é perverso, o quanto o álcool é perverso para a unidade familiar. Eu sei disso também, porque já sou pastor evangélico há 30 anos, e obviamente que a gente está muito próximo dos problemas da família, porque nós estamos sempre aconselhando, né, as igrejas, elas são procuradas exatamente por famílias que muitas vezes estão deterioradas, famílias realmente com problemas seríssimos, e eu sei o quanto que o álcool, ele causa, é um condutor da violência doméstica, por besteira, por coisas pequenas, mas a pessoa está alcoolizada, ou o marido, ou a esposa, ou até o filho, né? E eu acho que se nós tivéssemos uns dados, uma pesquisa mais detalhada, mais direcionada, que tivesse um olhar mais apurado, até o Congresso Nacional estaria mais motivado. Nós temos muitos projetos de leis aqui, inclusive participei de uma comissão especial sobre esse tema, mas não avança. Não avança por quê? Por causa da indústria do álcool. Por isso que não avança. O lobby do álcool aqui no Congresso, ele é muito forte, porque interessa ao Estado. Agora, o que me deixa mais assustado é que o álcool, uma droga lícita, já causa violência. E as drogas? Na verdade, as drogas, ela é também, eu falei do álcool porque é uma droga lícita, não é? Ela é até estimulada ao consumo, estimulado o consumo pela televisão. Aí depois, se beber, não dirija, negócio assim e tal. Quer dizer, é uma brincadeira. Agora, hoje, o Estado está querendo patrocinar a liberação das drogas. Nós temos hoje proposta no Código Penal, do novo Código Penal, a liberação das drogas. Inclusive, não é só a liberação da maconha, que para mim já é perversa. Esse negócio de maconha, que é levezinha, que não sei o que, ela é perversa. Claro que é. Eu sei disso, porque eu da minha juventude, eu me lembro muito bem dos problemas que a gente enfrentou nesta área. E a droga, a própria maconha, ela estimula a violência. Ela estimula a violência. E hoje o Estado está patrocinando a liberação das drogas, até ex-presidentes que se dizem intelectuais, patrocinando essa ideia da liberação das drogas no Brasil. E já temos hoje, de forma concreta, no Código Penal, na proposta do novo Código Penal, isso é fato, já está sendo discutido no Senado, e aqui já tem uma comissão especial designada para debater o Código Penal, que propõe a liberação das drogas. Obviamente que nós estamos vendo que o Estado parece que não está muito preocupado com a violência doméstica, porque nós temos que buscar medidas protetivas, mas medidas também preventivas. Daí eu me dirijo ao doutor Adriano, que o senhor falou algo aqui que eu queria um detalhe, mais detalhes do botão que você falou, botão do pânico. Botão do pânico. Eu achei muito interessante.
É um projeto lá do Judiciário da juíza doutora Hermínia, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Como eu estava... Você quer perguntar? Não, só isso. continuar. Esse programa foi instituído lá, começou lá, já está em outros estados, inclusive acabou de chegar no estado do Pará, também adotando a ideia. Foi elaborado por ela. Inclusive, ela faz parte da diretoria da MB. E ela observando, né, cada caso, porque, como eu disse, na lei dos crimes contra a mulher, ela prevê as medidas que o juiz pode tomar nos casos de violência doméstica. E dentre as quais é o afastamento do cônjuge. Então, ele tem só de sair de casa e tem aquele do afastamento que não pode nem se aproximar. Então, nesse caso, esse botão do pânico ele serve para isso. Se ela sentir que ele está se aproximando ou ligando muito, ela liga o botão e é acionado, acho que depende de cada estado, na Secretaria de Segurança Pública, na central, um plantão que tem 24 horas, imediatamente seguem aonde ela estiver, ele é captado aonde ela está, tipo um sinal, e no mesmo momento as autoridades se dirigem para a pessoa. E teve uma grande repercussão lá no Espírito Santo, inclusive já foi premiado o projeto. Interessante, são iniciativas importantes para a proteção da mulher. Eu acho que isso é muito válido. Bom, o Estatuto da Família, obviamente que tem um capítulo voltado para essa questão da violência doméstica. Daí o meu interesse de convidar Vossas Senhorias para estarem aqui, porque o Estatuto da Família, claro, não tem a pretensão de resolver o problema. Mas nós precisamos aperfeiçoar a nossa legislação, precisamos realmente direcionar no próprio Estatuto da Família uma legislação que venha privilegiar a conciliação, a proteção, a medidas preventivas em relação à violência doméstica, que nós sabemos que nós estamos muito aquém de descobrir a verdadeira violência doméstica que tem no Brasil. Nós fazemos muito desencargo de consciência, a gente vê que o Estado faz isso. E quando vamos tomar medidas, elas já estão atrasadas. É o que aconteceu, por exemplo, com aquele menino Bernardo, lá no Rio Grande do Sul. Cochilou, o menino não teve a proteção do Estado que deveria ter e, lamentavelmente, perdeu a vida de forma dramática e cruel. Agora colocamos os pais na cadeia, mas eles vão sair de lá, eles não vão ficar eternamente lá, não vão morrer lá, talvez, porque nós não temos a pena de morte, nem a pena perpétua no Brasil, eles sairão de lá. Não é verdade? E é um casal que a gente percebe pela reportagem, apenas esse tipo de reportagem, que era um casal violento realmente, trazia no seu DNA uma violência que não foi tratada, talvez não teve oportunidade também de tratar. Então nós não podemos fechar os olhos para a violência doméstica. Nós estamos aperfeiçoando, acabamos de aperfeiçoar agora na Câmara a Lei Maria da Penha, um grande avanço, né? Um grande avanço, porque a mulher, muitas vezes, que sofre a violência, ela acuada, muitas vezes, pela questão da dependência econômica, não é? Até de afetividade, ela muitas vezes recua da sua denúncia e, muitas vezes, a sua denúncia não é tratada de forma bastante séria. Eu conheço casos, inclusive de um caso muito próximo de uma moça, que denunciou o parceiro por 3 vezes e foi ignorado. Ele chegou lá no emprego dela recentemente, deu um tiro, matou e foi embora. Quer dizer, então, o Estado não pode fechar os olhos para isto. E o Congresso Nacional não pode. Por aí o Estatuto da Família tem um capítulo dedicado à violência doméstica, que eu acho que nós podemos, que o Estatuto da Família, aperfeiçoar o que nós já temos hoje no Código Penal, o que nós já temos na legislação brasileira, até a Lei Maria da Penha, podemos até aperfeiçoar agora no Estatuto da Família. Então eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, muito importante até para nos provocar nesse tema e, obviamente, que nós poderemos, no decorrer do prazo agora, até recorrer a Vossas Senhorias para maiores detalhes para a construção do meu voto. Muito obrigado. Pois não. Uma consideração, deputado Ronaldo. O senhor falou o caso do menino Bernardo, né?
Aí eu faço a seguinte indagação: será que se nós não tivéssemos tantas demandas, eu não sei qual é a demanda naquela vara específica, tivesse uma rede de proteção, um acompanhamento melhor, isso teria acontecido, como eu tinha falado? Será que esse caso tivesse sendo acompanhado de perto como deveria, teria acontecido? Ninguém sabe, né? Talvez não. E o outro detalhe, o senhor falou a respeito do consumo do álcool. Realmente, eu não vou falar 100%, mas 90% dos casos, pelo menos os que eu já peguei, de violência doméstica durante plantão, ou quando estive no interior, ou qualquer prática de crime, eu vou mais além, 90% envolvia o uso de álcool ou droga. Agora, eu também, será que o problema é só o álcool? Aí eu peguei outros tipos de crimes, será que não é também a questão da educação? Se nós tivermos uma educação pública de excelência, de qualidade, essa pessoa que ingerisse bebida alcoólica pensaria em fazer isso? A gente fica pensando, porque eu já cheguei a fazer audiência com um cidadão que ele não sabia nem o que a data do nascimento dele. Perguntava para ele, mas ninguém nunca tocou feliz aniversário, não sabia nem o que era. Uma pessoa que às vezes está criada no mato, eu já passei pelo interior sul do estado do Pará, passei por comarcas que eram na beira do rio Xingu, então de você ver pessoas que nunca sempre viveram isoladas em pequenos distritos rurais e não foram à escola nem nada, e ver quando essa pessoa adulta, que tipo de sensibilidade ela vai ter, que valor ao ser humano ela vai dar, se ninguém nunca nem deu valor a ela. Então, como ela vai dizer? Então, eu acho que o álcool tem a ver, mas se nós tivéssemos esse background, essa educação por trás, e um outro nível de educação no país, será que o uso de álcool seria feito dessa forma? Né? Porque será que uma pessoa educada não dá mais valor à vida do que uma pessoa não educada? É só uma indagação que eu faço. A gente sabe que países, né, sobretaxam o uso de álcool, como Canadá, Finlândia, que a bebida alcoólica é mais cara justamente para evitar o alcoolismo, e diminui um pouco, mas eu acho que também não é o único problema. Eu acho que parte, de repente, um pouco pela educação também. Obrigado. Muito bem. Eu quero passar aqui a palavra com muita honra à deputada Rosane Ferreira. Primeiro, para parabenizá-lo, deputado Paulo Freire, por estar trazendo essa discussão e aperfeiçoando o Estatuto da Família, bem como estender os cumprimentos do deputado Ronaldo Fonseca, a qual me somo ao pronunciamento que eu ouvi agora mesmo. Muito rapidamente, eu fiz parte da CPMI, criada nesta casa, em parceria, obviamente, com o Senado, para fazermos o diagnóstico da violência contra a mulher, porque a violência doméstica, embora ela acometa também homens, crianças, ela é sobretudo praticada contra as mulheres. E ela coloca o nosso país, deputado Ronaldo Fonseca, como é do seu conhecimento, no 7º lugar em número de mulheres assassinadas no mundo. Nos últimos 30 anos foram assassinadas 92 mil mulheres. Isso dá fiz uma conta rápida, são 5 mil mulheres por ano, 15 por dia, uma mulher a cada 1 hora assassinada. Isso ligado à questão da violência doméstica. Nós temos 6 estupros a cada hora no nosso país. Então, isso é uma loucura. Nós vivemos uma epidemia de violência sem precedentes. Eu fui convidada para compor um grupo que discutiria uma saída para a crise, para a guerra civil em que vive a Síria, e eu estive no Irã a semana passada, deputado Paulo Freire. E lá no Irã nós discutíamos a guerra civil que vive a Síria. E que diziam, poxa vida, nos últimos 3 anos, 160 mil pessoas morreram na guerra da Síria. Para minha tristeza, eu nem uso a palavra, no Brasil morreram assassinados nos últimos 3 anos a mesma quantidade. Nós temos 57 mil assassinatos por ano nesse país. E não estamos em guerra, nós temos uma epidemia de violência sem precedente. A ONU diz, deputado Paulo Freire, que o máximo que nós podemos ter de violência num país como aceitável são 10 assassinatos por cada 100 mil. No Brasil são 29 mil oficiais.
É 3 vezes o que a ONU preconiza como aceitável. Isso sem contar... Isso nós estamos falando dos assassinatos, dos homicídios oficiais. Isso sem contar que o IPEA diz que tem uma subnotificação de 18%. Isso sem contar as ossadas que a gente acha nesse país e que a gente nem sabe do que morreram. Isso sem contar as pessoas que simplesmente desaparecem. Então, é disso que nós estamos falando. E é por isso que audiências como essa são de suma importância. Eu fiz questão, eu não faço parte desta comissão, eu sou do Partido Verde. Eu sou do Partido Verde, eu sou do Estado do Paraná, esse é o meu primeiro cargo, meu primeiro mandato nesta casa, mas fiz questão de vir dar uma espiada nessa discussão para poder contribuir, para dizer que ela é de suma importância. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, antes de ser deputada, eu sou enfermeira com especialização na área de saúde pública e 20 anos de atuação. O meu esposo é médico e ele é perito. Ele faz o trabalho... hoje, na cidade onde eu moro, uma cidade da região metropolitana de Curitiba, quando uma mulher é agredida, ele passa pelas mãos do meu marido para não ter que ser enviada para o IML, é ele que faz a descrição das lesões. E ele coloca muito claramente, no Paraná é essa história, são anos de atuação em várias regiões, 75% da violência doméstica acontece com o envolvimento de outras patologias associadas. As pessoas não batem só por pura maldade. Tem os que batem por pura maldade. Tem os marginais, sim, que agridem. Agora, a grande maioria ou tem a dependência química, seja de álcool ou outras drogas, ou tem patologias psiquiátricas associadas. Volte e meia, o meu marido chega para mim e diz assim, olha, hoje eu atendi uma pessoa e a pessoa descreveu o agressor e essa mulher descreveu, mas eu digo para você, Rosane, esse rapaz, esse homem, esse algoz, ele não precisa de cadeia, ele precisa de um médico, psiquiatra, ele tem um caso clássico de esquizofrenia ou um transtorno bipolar. Então, a gente também tem que pensar nisso, Agora, alguma coisa tem que ser feita e tem que ser feito já. E passa por essa questão da família, e passa por essa questão de valores, e passa por essa questão de ter fé ou não em algo superior a nós, sim. E passa por tudo isso, e que a gente tem que rever a situação desse país. Crianças que crescem em lares violentos repetem essa violência, via de regra. Claro que tem exceções, a gente não pode generalizar nada, mas via de regra essas crianças recebem essa violência e repassam isso. E isso causa um ciclo vicioso, eterno, uma onda de violência e que mais cedo ou mais tarde chegará a nós e aos nossos. Hoje, dessas 57 mil pessoas que são assassinadas, muitas são pobres, muitas são negros, muitos são jovens, né? E parece que isso está tudo muito longe da gente, mas não está. Nós vamos viver isso, daqui a pouco está chegando nas nossas casas, nos nossos filhos, e daí pode ser até tarde. Eu finalizo, mais uma vez, parabenizando por esse momento. Eu sempre tenho em mim uma figura do avião, a gente anda tanto de avião, né? E eu tenho sempre uma briga, eu conheci um pouco mais o deputado Paulo Freire nessa questão da lei Menino Bernardo, que nós aprovamos, e que era erroneamente colocada como a lei da palmada, e que não tinha nada a ver com a palmada. A lei é Menino Bernardo, mas ela poderia ser Isabela Nardoni, ela poderia ser Eduarda Rafaela, uma menininha de 4 anos que foi assassinada pelo padrasto com a conivência da mãe, jogada num poço lá na cidade de Cascavel, do meu estado. 32 dias depois, só o corpo foi encontrado. Mas eu quero realmente finalizar dizendo isso. Eu sempre lembro dessas crianças e lembro da história de nós andarmos de avião. Quando a comissária diz, em caso de qualquer problema, máscaras cairão sobre vocês. Coloque primeiro a máscara em si e depois coloque na criança. Eu lembro bem disso. Para que nós possamos proteger as nossas crianças, para que a gente possa melhorar o país, nós temos que oxigenar as famílias. Nós temos que dar oxigênio para esse pai, para essa mãe, poder fazer o seu papel quanto pai e mãe. Nós temos que fazer isso. As pessoas pedem mais polícia, mais cadeia, mais penitenciária. Eu digo, nós precisamos de mais pai, de mais mãe, de mais educação, de mais família
e de mais temor a Deus. Muito obrigada, deputado. Obrigado pelas suas palavras, deputada Rosane. E eu gostaria, antes de passar aqui a palavra aos nobres palestrantes para as considerações finais, eu gostaria de colocar aqui à disposição o microfone ao nosso relator, deputado Ronaldo Fonseca, se tem alguma coisa a mais a inquirir. Não, estou satisfeito, somente com a última fala agora, a fala da deputada, realmente nos sensibiliza a continuar a lutar pela paz nas famílias. Muito obrigado. Como nós já sabemos, a deputada Rosane é uma guerreira dentro dessa discussão de família, principalmente a violência doméstica, e nós gostaríamos que ela viesse fazer parte desta comissão, né, deputado Ronaldo? Que pudesse nos ajudar aqui com a sua experiência, com tudo aquilo que a senhora tem demonstrado dentro dessa casa, podia contribuir bastante com esta comissão. Eu ouvi aqui com muita atenção a todos os palestrantes e realmente trouxeram dados aqui importantes que vai colaborar muito com esta comissão. Mas eu gostaria de dizer algo aqui. Na realidade, eu concordo com o doutor Adriano quando diz que o problema desse país é a educação. A educação, realmente, muita coisa poderia ter sido evitado se nós tivéssemos uma educação de qualidade no nosso país. Mas ouvindo aqui a todos os palestrantes, eu vi a primeira palestrante, a doutora Beatriz, e a doutora Enide também, Enide Rocha, falando, dando esses dados tão importantes para nós. Nós vemos aqui que existe no nosso país, principalmente na Secretaria de Segurança, não é? Alguns projetos ou programas de reabilitação, de proteção, de restauração, mas a gente não vê um programa de prevenção, sabe? Eu acho que nós poderíamos discutir isso, deputado Ronaldo Fonseca, para o próprio Estatuto da Criança, Estatuto da Família, sabe? Programas de prevenção. Nós sabemos que existem famílias, pelo problema da educação, a falta de uma educação de qualidade no nosso país, nós temos esse problema, sabendo que existe esse problema, poderíamos criar um programa de prevenção, por exemplo, nas famílias. O problema do álcool, por exemplo, sabe? Combater através desse programa de prevenção, combater esse problema do álcool. Porque aquilo que a doutora Rosane disse aqui é uma realidade. Os filhos estão vendo o pai agredindo a mãe. Então, constantemente, diariamente, às vezes, ou semanalmente, mensalmente, anualmente, ele vai aprendendo isso, ele cresce com isso. Entendeu? E ele cresce na mentalidade que o marido tem que bater na mulher, que tem que bater na esposa. Então, cresce já com a violência dentro dele. Entende? E não existe nenhum programa de prevenção, principalmente para essas crianças, que nós poderíamos criar isso, nas escolas, se não em entidades religiosas, que pudesse ajudar em programas que esse Estado, esse país poderia criar esses programas para diminuir esta violência que nós enfrentamos no nosso país. Realmente, nós estamos vendo um verdadeiro caos. A violência no nosso país hoje é um caos. Então, senhores, eu gostaria de agradecer aqui a valiosa participação dos nossos palestrantes, já dando aqui a palavra à doutora Enide Rocha, para que ela traga aqui as suas considerações finais. Bom, eu acho que foi bastante oportuna essa discussão. Eu, particularmente, sou uma militante dos direitos da criança e do adolescente, da família. Foram muito valiosas, muito valioso tudo que foi dito. Acho que teve uma questão bastante importante que foi levantada pelo senhor, pela senhora, que é uma discussão sobre a saúde mental nesse país, né? O que temos, né, para sarar, para cuidar, para tratar dos problemas de saúde mental. Se nós vamos numa unidade
socioeducativa de adolescente em conflito com a lei, os índices de problemas mentais são alarmantes, né? Não só de drogas, de álcool, mas problemas mesmo de neuroses, né? Bipolaridade, que não são tratadas. Também, então, acho que esse é um ponto, acho que nós temos no âmbito do governo federal. Talvez numa próxima reunião seria muito importante chamar alguém, convidar alguém do Ministério da Saúde, da área de saúde mental, para falar do atendimento, do que é feito. Acho que comporia, né, mais essa discussão. Também, uma outra discussão importante, que acho que foi levantada aqui, que deveria ser aprofundada, é que as instituições existem, mas, no entanto, e a legislação existe, no entanto, elas não são cumpridas. Por exemplo, no âmbito da legislação de proteção dos direitos da criança e do adolescente, nós sabemos que, quando uma agressão é cometida no âmbito familiar, o agressor deve sair da família, deve sair da casa. Mas o que acaba acontecendo é que quem perde a convivência familiar é a criança, porque o pai, né, aquele que agride, normalmente é o provedor daquela família, e ele continua, e a criança, então, perde um direito, que é o direito constitucional de convivência familiar e comunitária. Então, há aí uma questão que a gente precisava olhar com carinho e fazer com que as instituições funcionem. Em relação ao caso do menino Bernardo, é uma comoção muito grande, até quando a gente lembra e fala, mas há também um olhar discriminatório em relação à família, em relação à sua classe social, porque quando a família, deputados, quando é uma família pobre, o que acontece? As instituições invadem aquela casa, tiram a criança. Agora, como se tratava de uma família de uma classe mais abastada, então as pessoas, né, as instituições ficaram com aquele cuidado e acabou resultando no que aconteceu. Então, há um olhar, é muito importante, nós que trabalhamos com desenho de políticas e programas governamentais, elas são gestadas aqui, mas quem implementa deve também ter essa capacitação e ter esse trabalho de mudanças de valores. Então, acho que são questões, mais uma vez, agradecer essa oportunidade e colocar a OIPE, enquanto instituição, à disposição dessa comissão para esclarecer, para colaborar. Muito obrigada. Muito obrigado. Com a palavra, então, doutor Adriano. Para finalizar, gostaria de parabenizar essa comissão por ter fomentado essa discussão tão importante, eu acho que em nossa sociedade. E queria, mais uma vez, no final, ressaltar a importância que tem, né, para o judiciário, no meio do judiciário, que o CNJ, né, cria uma comissão que nos dê mais dados específicos, realmente, como o senhor perguntou, temos dados sobre essa questão, se é realmente o álcool, se é a droga, se é a falta de educação, se isso só ocorre mais em famílias carentes, que tipo, classe média, A, B, C. Então, a criação de uma comissão multidisciplinar para analisar esses dados é de suma importância. E também, né, pedir que a MB apoie, pedir até o apoio, que seja aprovado o Código de Processo Coletivo, que fará com que se diminua o número de megalitígios no Judiciário, sobrando assim recursos para que sejam alocados nas varas específicas, né, como nas varas de família e nas varas de violência doméstica. Né? Então, muito obrigado a todos, né, e parabéns mais uma vez. Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer em nome de nossa comissão e a todos os nossos nobres palestrantes e não havendo aqui número regimental para deliberação de requerimentos, eu quero então encerrar a presente reunião e esclarecendo aos nobres deputados que a próxima reunião será então avisado aqui com a nossa secretária, a secretaria dessa comissão especial, devido aos Jogos da Copa, nós não sabemos qual será o dia e a hora da próxima reunião. Nós gostaríamos de convidá-lo, sim, pelo menos o relator, para que possa fazer parte da próxima reunião. Está encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos.